Eu vou trazer uma palavra nessa manhã. Domingo passado eu já ministrei uma palavra, nós começamos o livro de Hebreus. Eu não sei se você... É muito difícil às vezes a gente ver, né, uma igreja pregar todo o livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus é um livro maravilhoso, né? É um livro de comparações, é um livro que traz comparação, né? E a primeira comparação que vai trazer, né, vai falar que Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que Abraão, Jesus é maior do que os anjos, e que existe uma nova aliança, que aquela aliança que foi dada a Moisés, ela teve uma data de validade, ela teve um prazo de validade, que hoje, como se mudou o sacerdote, que não é mais segundo a ordem levítica, né, que segundo a casa de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, amém? Segundo a ordem de Cristo Jesus, e Cristo é o nosso sumo sacerdote, amém? E nós temos hoje uma nova aliança, um novo tratado, né? Como nós se relacionamos com Deus. Não pode se relacionar na velha aliança, porque a velha aliança ela foi por um tempo. Nós não vivemos na velha aliança, nós vivemos na nova e eterna aliança de Deus em Cristo Jesus. Cristo nos salvou, Cristo nos redimiu, Cristo está sentado à destra de Deus Pai, Ele intercede por nós, Ele é o nosso sumo sacerdote, e ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Ninguém pode. É o que o apóstolo Paulo, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nada pode me separar desse amor que há em Cristo Jesus. É o que a palavra diz. Aleluia, glória a Deus. E para começar, eu quero ler em Hebreus capítulo 1, versículo 3 já. Hoje nós temos uma grande festa, depois vão ter batismo aqui, então eu vou me comportar, vou ver se eu prego menos. Minha esposa passou umas dicas para mim, eu sou uma pessoa que ouço conselhos, amém, irmãos? Não sei se eu obedeço, mas eu obedeço. A gente se empolga, né? Eu amo pregar o evangelho, irmãos. Jesus do céu, eu amo é falar de Jesus, porque o evangelho se revela em Jesus. Se você abre a Bíblia no Velho Testamento e só vê uma história de Moisés, você não entendeu nada. O maior libertador não é Moisés, é Jesus. Moisés é uma tipologia de Jesus, é um tipo, né, assim como todos os outros, Davi, o homem segundo o coração, mas o verdadeiro coração de Deus estava em Cristo, amém? Então são tudo tipologias. José, aquele que veio libertar o povo, aquele que veio, né, Moisés, ele vai só até o deserto, quando é para entrar na terra prometida, a lei não entra, quem entra é Josué, é um novo estilo de vida, amém? É uma nova liderança, é por isso que Jesus veio, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. E Hebreus vai dizer assim, Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se. Aonde Jesus está? Assentado-se a majestade nas alturas. Eu vou falar uma coisa para você, não só Ele está assentado, mas a Bíblia diz que nós assentamos com Ele também. Aleluia, Ele não queria se assentar sozinho, Ele queria trazer um povo. Ele era o unigênito, o único quando nasceu, mas Ele se tornou o primogênito de muitos, de uma nova. Ele era o único de uma raça, mas na cruz, quando Ele morre e ressuscita, Ele se torna agora o primeiro de uma nova raça. E a Bíblia vai dizer, né, que nós, em 1 Pedro, vai dizer que nós somos raça santa, nação santa, povo adquirido, povo foi comprado, povo que é exclusivo do Senhor, amém? Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer, Pai, obrigado. Essa manhã o Senhor preparou esse dia, o primeiro domingo, Pai querido, dessa semana, é o primeiro dia dessa semana. Nós entregamos tudo a Ti, nós já entregamos nossa oferta, o nosso louvor. E agora, Pai, a Tua palavra vai falar conosco, porque a Tua palavra é poderosa para transformar todo aquele que nele crê. No Evangelho se revela a justiça de Deus. E nós somos justificados, santos, amados, perdoados por Cristo Jesus. Não tem nada que vamos fazer para ser mais amado, porque o Senhor nos ama com amor eterno, Pai. Nós somos filhos, e obrigado por nos escolher, por nos chamar. E hoje nós estamos aqui
aqui nessa manhã, numa reunião de filhos, numa reunião de filhos amados, que foram alcançados pelo grande favor e graça do Senhor. Pai, que o Teu Espírito venha fluir aqui, que o Espírito da profecia venha fluir nessa manhã, que a Tua palavra, que é poderosa, venha transformar cada coração aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Quem está vivo, diga amém. Aleluia, é bom estar vivo, né? Glória a Deus, é bom respirar esse ar. Escritor dos Hebreus, como eu falei para você, quando você olha o livro de Hebreus, queridos, eu vou trazer algo para contextualizar. Você tem que entender que foi escrito aos hebreus. Quem são os hebreus? Povo de Deus, povo que Deus tinha aliança. Deus fez uma promessa através de Abraão, e através de Abraão que abençoaria toda a descendência de Abraão. Abraão seria pai de uma multidão, de um grande povo, e a semente dele, a descendência dele seria abençoada. Então Abraão, aqui o patriarca, todos nós conhecemos, não existe nenhuma contradição em nenhuma das religiões contra Abraão, porque todos reconhecem Abraão. Os islâmicos reconhecem Abraão, os cristãos reconhecem Abraão, os católicos, enfim, Abraão é o pai da fé, e isso não há contradição. Deus escolhe Abraão, Deus escolhe um povo, Deus escolhe Israel para representar ele aqui na terra. Esse povo teria que ser um povo diferente, um povo exclusivo, até porque quando nós entendemos que se nós representamos o Senhor, se nós somos filhos dele, nós somos um povo diferente. O crente não é normal, irmão. O crente é um crente que ele é diferente, amém? Quem é crente aqui? Amém. Quem é salvo? Quem é lavado? Quem é redimido? É o povo de Deus. Amém? Você é diferente, você não é qualquer, você não é comum, você é santo. A Bíblia te chama de santo. Aqueles que foram santificados, aos lavados, aos redimidos, nós somos. Você não é um mero pecador, você não é um pecador, não. Você é um filho amado, perdoado, justificado. Na velha aliança, você era um pecador, estava em Adão. Porque quando Adão caiu, tudo caiu, todo mundo caiu. Todos que caíram, todos que estavam em Adão caíram. Mas a Bíblia diz que é necessário nascer de novo. Jesus, quando fala para Nicodemos, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Por quê? Porque um homem caído não tem mais jeito. Tem que nascer, e nascer da água e do Espírito, nascer do alto. Amém? Então o novo nascimento te faz realmente um novo homem, uma nova mulher. Não é apenas uma história. Não, você que aceitou Jesus, você é filho. Aleluia. E tem herança quem é filho, sim ou não? Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Aleluia. Mas nós vamos falar de Cristo aqui, amém? E o escritor dos Hebreus, ele vai trazer agora para esse povo que é judeu, que agora estava se convertendo ao cristianismo, mas que vivia na lei ainda. Porque havia agora uma mudança agora, e era um desafio. Eu penso que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, mas não diz o nome de quem escreveu, mas eu creio que foi o apóstolo Paulo. Porém, esse escritor aqui, teve uma revelação maravilhosa, e ele começa dizendo que ele é o resplendor da glória. Quem é ele? Diga Jesus. Está falando sobre ele. Ele é o resplendor da glória. A expressão, ele é exatamente a cópia original. Porque o primeiro Adão, que era a imagem e a semelhança, falhou. Mas está dizendo que esse não. Esse é o original. Deus não mandou um prototipo, Deus mandou o original. Ele é o original, ele é a expressa imagem. Se olhassem para Jesus, você via quem? A expressa imagem de Deus. E a Bíblia diz que ele veio em verdade. João vai dizer que ele veio em verdade e graça. A lei foi dada por Moisés, mas a verdade e a graça foi dado por meio de Jesus. Agora pensa aqui, ele é glorioso. Jesus é glorioso, irmãos. Ele é o resplendor da glória. Quando você vem aqui e diz glória a Deus, aleluia, Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso, você está exaltando a grandeza dele, porque ele é glorioso. Mas diz também que ele é exato em expressar a imagem. Ele é a imagem exata, ele é homem, mas ele é Deus. E ele diz assim, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. Como que Deus sustenta as coisas? Pela palavra. Por isso que crente não pode falar qualquer coisa, porque quem é filho daquele que sustenta todas as coisas, tem que falar, a sua boca tem que ser uma boca para abençoar, porque Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra, né? Deus
Quando você lê Gênesis capítulo 1, você vê Deus falando, haja luz, e começa ali toda a criação. Então Deus cria todas as coisas pelo poder da palavra, mas Ele não só cria, a Bíblia diz que todas as coisas estão sustentadas pela palavra. Ele deu um dia, ele deu um limite ao mar, e o mar continua lá, ele não avança, porque um dia ele liberou uma palavra, e todas as coisas têm que obedecer o seu comando. Aleluia! E Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Diga, a palavra de Deus é poderosa. Por isso que você tem que todos os dias declarar a palavra. Por isso que todos os dias você não tem que declarar o que você está vendo, o que você está sentindo, o que as pessoas estão falando, o que o governo está falando. Não, você tem que declarar a palavra de Deus, porque a palavra cria, a palavra gera, a palavra sustenta, e a palavra tem nome. A palavra é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do Pai, do unigênito. Então o escritor aos Hebreus vai dizer que Ele é essa glória, Ele é a exata imagem, Ele sustenta todas as coisas, e Ele se assentou. Depois de ter feito a purificação, Ele fez o quê? Assentou. Eu não sei se você sabe, mas na velha aliança, que se você entrasse dentro do tabernáculo, se você entendesse todos os rituais que aconteciam, se você entrasse dentro do Santo dos Santos, um móvel que não havia no Santo dos Santos era uma cadeira. Por quê? Porque o sumo sacerdote, que oferecia uma vez por ano sacrifício para todo o povo, segundo a lei de Moisés, eles ofereciam diariamente, né, altares, mas uma vez por ano eles ofereciam um sacrifício, onde o sumo sacerdote entrava dentro do Santo do Santo, mas uma coisa que não tinha lá era uma cadeira, porque a obra do sumo sacerdote da terra, segundo a ordem de Levi, da casa de Arão, ainda não era uma ordem, não era um sacerdócio que havia completado a obra, que havia, porque o sangue de animais, a Bíblia diz que só servia para cobrir pecado. Mas um dia João viu aquele que era o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele não cobre pecado, ele arranca todo o pecado. E aqui o escritor dos Hebreus está dizendo que depois que ele fez a purificação, que quer dizer que ele entrou no Santo do Santo, a Bíblia diz que ele fez essa purificação lá na cruz, quando ele levou os meus pecados. A Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado, mas pelo outro homem veio a verdade, veio a graça, entrou a salvação. Então hoje nós reconhecemos Jesus como Salvador. Quando nós reconhecemos como Salvador, nós somos salvos. E a Bíblia diz que ele entrou, e quando ele foi oferecido, que João diz é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Bíblia diz que depois dele ter oferecido um só sacrifício, ele se assentou. O que quer dizer assentar? Quem está sentado aqui? Só o pastor que não. A obra minha continua, de você já está realizada, porque só senta quem concluiu. Quando Jesus na cruz diz, está consumado, a minha e a tua salvação hoje, a garantia é Jesus. Ele me salvou, Ele te salvou, Ele completou a obra. Não é uma obra em andamento, é uma obra completa. A salvação não é algo que eu sou salvo aqui agora e eu vou ficar lutando para ser salvo. Não, eu luto para reinar em vida, eu não luto para a salvação. A salvação Cristo conquistou, eu creio, não vem por obras para que ninguém se glorie, porque é um presente de Deus. Presente você não merece, presente você recebe. Por isso que graça é favor imerecido, é para quem não merece e reconhece e recebe de graça. Aleluia, pela fé. Aleluia. Você não é salvo pelo seu bom comportamento, você não é salvo, não. Você é salvo por causa da obra perfeita de Cristo. Ele não, nessa obra você não tem parte dela. Por isso que está consumado. E a Bíblia diz que ele se assentou. Só senta quem conclui. Eu falei domingo passado sobre o evangelho, os 4 evangelhos. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que enxergar as faces de Cristo. Porque se você entrar numa igreja e não falar de Cristo, e não trazer a revelação de Cristo, nós somos transformados em contemplar a Cristo.
Nós não estamos transformados em contemplar Moisés, em contemplar Davi. Davi, ok, a história dele é boa, podemos contar a história, mas toda a aplicação da história de Davi, da história de qualquer homem, tem que resumir em Cristo Jesus. Porque o que transforma não é olhar para o homem, o que transforma é olhar para Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem nos dá fé é olhar para o perfeito, é olhar para a exata imagem, a perfeição de Deus, que é Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho, eu vou só trazer aqui um pedaço aqui do domingo passado que eu ministrei. Eu falei sobre o sumo sacerdote. Eu falei que quando nós abrimos o Evangelho, existe 4 evangelhos, diga 4 evangelhos. 4 faces de Jesus. Um homem seria muito pouco para expressar Cristo. Quando você tira uma foto de frente, você tem uma imagem. Se você tira uma foto de um lado, você tem outra imagem. Se você tira uma foto de outro lado, você tem outra imagem. E se você tira uma foto de trás, você tem outra imagem. Isso que representa os 4 evangelhos. Quando você olha para os 4 evangelhos, você vai entender, né? Cada um deles tem algo específico a trazer. Quando você olha em Apocalipse, a Bíblia diz que no céu existe um ser com 4 faces. Você conhece? Um ser que tem 4 faces. Uma das faces desse ser é o leão. A outra face desse ser é um homem. A outra é um boi. E a outra é uma águia. Aí você pergunta, meu Deus, quando chegar no céu vai ser um negócio de terror, porque eu vou ver um ser que tem 4 faces. Você olha para um lado, você vê um homem. Você olha para o outro, você vê um boi, você olha um touro. Você olha para o outro, você vê uma águia. Você olha... E você fala, o que é isso? Quando você abre a Bíblia em Mateus, ele vai começar uma genealogia de Abraão, porque Abraão foi declarado que através de Abraão nasceria uma semente, que vem através de Adão também. Mas Abraão foi declarado a realeza. Abraão foi declarado a realeza. Então quando você abre, você vê uma genealogia. E quando você olha nessa genealogia, o que o escritor de Mateus ele quer? Ele quer revelar Jesus como rei. Você vê uma imagem. O que é a imagem do rei? A imagem do rei é a imagem de um leão, aquele que veio para governar, aquele que veio para reinar. Então quando você olha Mateus, você vai ver que a genealogia, porque reis têm pedigree, reis têm genealogia, tem história, vai mostrar que ele também veio de Abraão, e que de Abraão tinha a promessa de um reino também, que seria Davi, que diz que o reinado dele, por isso que na Bíblia também chama filho de Davi, muitas das vezes, porque quem reconhecia Jesus como filho de Davi, está falando, esse é aquele da promessa, que vai vir reinar, e o seu trono jamais terá fim. Quem assenta no trono é rei. Então quando você lê o livro de Mateus, você vai ver Mateus tentando trazer uma imagem como Jesus, aquele que é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Mas quando você olha para Marcos, você vai olhar uma imagem diferente. Marcos não tem pedigree, não tem genealogia, não tem história, porque Marcos ali é o servo. Marcos ali representa Jesus como servo, e nós sabemos que Jesus também foi aquele que nos serviu. Ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E ele estava nos servindo no que, pastor? Na obra da redenção, na obra quando o homem caiu. Você sabe que quando Deus criou todas as coisas, Deus criou numa harmonia, Deus criou tudo perfeito, mas Deus disse para o homem, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você vai pecar, e o dia que você pecar, você vai morrer. Interessante que tudo estava em ordem, até Eva convencer Adão, e Adão agora também come daquela fruta, e tudo agora sai fora da ordem, porque o homem desobedeceu. Então o pecado entrou, a morte entrou através do pecado, Adão caiu, todos caíram, porque todos nós estávamos em Adão. Adão era o nosso representante. Eu não peco porque eu tive a oportunidade de não pecar, eu não peco, ou você pecava, porque você nasceu numa natureza pecaminosa. Uma árvore de limão, ela é limão, se você planta, não tem como você dizer, plantar uma semente de limão e vai nascer laranja. É por isso que Jesus tem que nos matar todo em Adão e ressuscitar nós de novo, porque quem está em Adão não tem como ter mudança, não existe melhoramento de vida, só existe uma nova vida, e quem nos dá uma nova vida é Cristo. Com Ele nós morremos, com Ele nós Vai acontecer aqui homens que vão entender isso e vão dizer publicamente, eu estou dizendo, não vivo mais eu, como Paulo diz, mas Cristo vive em mim, e eu vou morrer para esse mundo, para nascer para uma nova natureza. Quem está em Cristo? Nova criatura é, mas é nova mesmo. As coisas velhas, mas tem muita gente que gosta de viver de museu.
Ontem, antes de ontem, um ano. Não, as coisas velhas passou. Paulo disse uma coisa: eu deixo o que para trás ficou, eu prossigo para frente, sempre para o alvo, porque eu tenho uma carreira que eu vou caminhar todos os dias. Olhando para mim? Não, olhando firmemente para o autor e salvador. Aleluia. Você olha firmemente para o teu irmão quando ele erra? Não. Paulo diz a ninguém: eu olho segundo a carne, segundo o Espírito. Eu posso pecar na carne, mas meu espírito foi unido ao Espírito de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Nada pode me separar. Aleluia. Nada, pastor. Não, se nasceu de novo não, o problema é quando não nasceu. Um filho que nasce de mim, eu tenho 2 filhos. Se ele nasceu de mim, ele é o quê? Meu? Ele pode deixar de ser meu filho? Por quê? Porque ele tem o meu? Ele pode até dizer: você não é meu pai. Mas você fala assim: eu sou seu pai. Eu te gerei, você é meu. No céu não entra pecador perdoado, no céu só entra uma nova natureza, só entra filhos. Aleluia. No céu não é um povo perdoado, no céu só entra quem foi lavado, comprado, redimido e nasceu de novo. E aqui nós estamos falando de um sumo sacerdote. Aleluia. Nós estamos falando dele, Cristo. Meu Deus, eu tenho que me comportar aqui, essa é só a introdução. Hebreus capítulo 7, de 1 a 3, vamos lá. Vou começar a minha ministração agora. Aleluia. Me ajuda, Senhor. Vamos lá. Falar sobre sacerdote. Antes de eu ler esse texto, eu não sei se você sabe, mas na velha aliança, não tinha como um sacerdote ser rei ao mesmo tempo. Ou ele era sacerdote, ou era rei. Não tem como. Na velha aliança, a lei que foi dada a Moisés, só existia uma forma: ou ele era um representante, ou ele era uma boca profética de Deus também. Ele era um profeta aqui na terra, ele não tinha como ser os 2 reis e sacerdote. Mas nós vamos ver agora alguém que é rei e sacerdote. Olha o que diz o escritor dos Hebreus 7, 1 e 3. Diz assim: porque este Melquisedeque é rei de... Sabe o que significa Salém? Irmãos, tudo na Bíblia tem significado. Palavras têm significado. Salém significa Jerusalém, Shalom, paz. Ele, aí diz que Melquisedeque, rei da paz. Sacerdote. Quem que é Melquisedeque? Sacerdote do Deus que saiu ao encontro quando voltava da matança dos reis e o quê? E o abençoou. O próximo versículo, vamos lá, continua. Para o qual também Abraão separou o quê? Dízimos de tudo. Primeiramente, se interpreta que ele é o quê? Rei de justiça. E depois também, que significa? Ele é rei de paz. Espera aí. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender que Abraão não vivia na lei. Porque a lei foi dada 430 anos depois. Deus não tinha estabelecido algo e depois vou colocar um plano B. Não, quando Abraão viveu no tempo de graça. Você vai ver que Abraão, Deus faz uma promessa para ele, diz: Abraão, você vai ser abençoado, tua descendência vai ser abençoada. E Abraão sai depois da promessa e vai e peca. Como que ele peca? Ele vai lá e diz que a mulher dele não é a esposa dele, que a mulher dele era a prima dele. É a irmã dele. E aí o que acontece? O rei pega aquela mulher e Deus tem que intervir duramente. Contra Abraão? Não, foi contra aquele que pegou. E disse: devolve, senão eu vou amaldiçoar todos vocês. Porque esse homem aqui é abençoado, mesmo no erro dele. E Abraão ainda tem que orar para a maldição ir embora. Uau! Mas entenda uma coisa. A Bíblia está contando a história aqui que um certo dia Abraão está numa guerra. Guerra que você conhece a história. Se você não conhece, quando Ló morava em Sodoma e Gomorra, houve um conflito em Sodoma e Gomorra e houve uma guerra contra 5 reis contra 4 reis. E levaram Ló. E de repente Abraão fica sabendo que levaram seu sobrinho. Aí Abraão agora, ele
vai chamar toda a sua casa. Pensa bem, Abraão não chama uma nação toda para reinar com ele. Abraão chama os nascidos dentro da casa dele. Agora eu te pergunto, como que alguém que está uma guerra de 5 reis contra 4 reis, chama a casa dele agora para guerrear uma guerra? Porque esse é pai de multidões, irmãos. Só um pai de multidões é que vence guerra, amém? Agora entenda, quando Abraão vai guerrear, a Bíblia diz que Abraão vence os 4 reis. E Abraão traz o seu sobrinho Ló e traz todos os despojos de guerra. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, eu não sei se você sabe, mas em toda a guerra que havia na Velha Aliança ou no Velho Testamento, você vai entender que quando alguém vencia, aquele que vencia pegava tudo que o outro tinha, levava tudo. Se tinha ouro, levava ouro. Se tinha as mulheres, levava tudo. Então pensa agora, Abraão voltando agora com muita coisa, e agora quem chega diante dele? Rei da paz. Rei de justiça e rei de paz. Sem princípio de dias, a Bíblia fala. Sem início e sem fim. E a Bíblia diz que ele era sacerdote. Que sacerdote é esse? Porque Abraão chega, quando olha para ele, Abraão deu o... Por quê? Quando você reconhece que alguém é maior, você reconhece dando. Dízimo é o reconhecimento do senhorio do Senhor. Dízimo não é lei, dízimo é antes da lei. Nós estamos na lei, agora não precisa mais dízimo. Não, Abraão não está na lei aqui. A lei foi dada há 400 e poucos anos. Aqui Abraão está na graça de Deus. E quando ele chega, ele dá o dízimo. Por quê? Porque ele reconheceu. E a Bíblia diz aqui, se você ler o texto, vamos continuar a ler o texto? Continua o texto, 3. Sem pai, sem mãe, está falando de Melquisedeque, sem genealogia, que não tem princípio e nem de existência, entretanto feito. Quem se acha que estava diante de Abraão? É o verbo que um dia se fez carne. Diz assim: permanece sacerdote o quê? Para sempre. Próximo versículo. E diz assim, vai o próximo. Considerai, pois, como era aquele quem o patriarca pagou, tirando dos... Espera aí, ele não deu qualquer coisa. Ele deu o melhor despojo. Próximo versículo, vamos lá. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de receber, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o quê? Dízimo de Abraão, e abençoou o que tinha. Diga assim: eu sou abençoado pelo meu sacerdote. O menor é abençoado pelo maior. E Abraão, reconhecendo que ele era maior, Abraão deu o dízimo dos melhores despojos a Melquisedeque. E Abraão recebeu a bênção de Melquisedeque. E esse Melquisedeque já está mostrando Cristo. Porque tudo tem a ver com Cristo. Agora entenda uma coisa. Quando se estabelece... É interessante. Que a Bíblia diz que ele é príncipe de paz. Sim ou não? E ele é rei da justiça. Sacerdote. Quem é a nossa justiça hoje? Diga: Jesus. Eu sou a justiça de Deus em... O que é a justiça de Deus? A Bíblia diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é o Evangelho? É Deus salvando o pecador. Porque nele, através de um homem entrou o pecado, o outro homem veio a reconciliação. Um bagunçou, o primeiro Adão bagunçou, o segundo Adão consertou toda a casa. O que isso quer dizer, pastor? Justiça é o que nós recebemos. Na cruz do Calvário, quando Jesus está dando a sua vida, ali é um justo juízo. Deus sendo justo, cheio de justiça. Deus não poderia chegar para Adão e falar simplesmente: Adão, legal, você pecou, meu amigo, eu falei que o salário do pecado, eu falei que quem comesse morreria, mas vamos fazer de conta que eu não falei e eu te perdoo. Deus não poderia falar, porque Deus falou: o dia que você comer, você morre. Deus naquele momento, usando de graça, já havia graça no jardim,
matou um cordeiro e tampou Adão com pele. Aonde que tinha pele de animal no jardim? Aquele já estava apontando o Cordeiro de Deus que foi crucificado antes da fundação do mundo. Aquilo já era Cristo cobrindo a vergonha de Adão, porque Adão teria que morrer literalmente. Não é só uma morte espiritual, ele teria que ser morto também fisicamente, mas Deus cobriu ali. Amém? Mas num dia, sabe o que a lei demonstra? A lei que foi dada por Moisés é como um cartão de crédito. O que é um cartão de crédito? Você vai lá e passa o cartão e compra. Sabe o que aconteceu na velha aliança? Você pecava, passava o cartão de crédito, trazia um animalzinho ao sacerdote e dizia, você tinha que morrer. E quando o sacerdote recebia o animal, interessante que ele não olhava para o pecador, para o ofertante. Ele olhava para quem? Para o animal. Se o animal fosse perfeito, sem defeito e puro, o sacrifício era aceito. Então peraí, não dependia do ofertante? Porque ele não olhava para o ofertante, dependia do que ele está trazendo nas mãos. Quem você tem nas mãos hoje? Quando você vem esse culto, você vem no nome seu ou você no nome de Jesus? Vamos lá. Mas uma coisa, segundo a lei também, segundo a ordenança, não era só o animal que tinha que ser perfeito, o sacerdote também teria que ser. Peraí, só que o problema é que os bons sacerdotes morriam. E se entrasse um sacerdote que não fosse tão bom, sabe o que aconteceria? Toda a nação estava debaixo da miséria, do pecado, pobreza, vinha toda a maldição que está na lei viria sobre aquele povo, porque o sacerdote não era bom. O animal podia ser bom, mas se o sacerdote não fosse bom, já era. Mas a Bíblia diz que hoje nós temos um sumo sacerdote, que ele vive eternamente, que ele não morre mais. E a Bíblia diz que ele está fazendo algo diante de Deus. Eu não sei se você sabe, a obra da salvação é uma obra completa, está consumada, mas existe uma obra em seguimento. O que é isso, pastor? Não é para ser salvo. Agora, a Bíblia diz que Jesus está sentado, mas ele intercede por nós. Então você tem um sumo sacerdote que é homem, mas é Deus, mas ele também intercede por nós. O que é interceder? Eu sei que você ora, eu também oro e nós oramos, mas a oração mais forte não é a minha, não é a tua, é do perfeito sacerdote, porque o sacerdote é aquele que representava o homem diante de Deus e Deus diante do homem. Jesus, o perfeito sacerdote, sendo Deus, ele pega na mão de Deus, sendo homem, ele pega na mão do homem e ele reconcilia um com o outro. Por isso que diz que ele é a nossa paz. Foi através do sangue que nós fomos reconciliados. O que te aproxima de Deus não é o que você faz, é o sangue. O sangue, quando tem sangue, não tem morte. Sobre o Egito, quando havia o sangue nos umbrais da porta, o anjo não poderia tocar. Por quê? Porque onde tem sangue, o diabo não toca. Eu estou falando aqui com uma geração de pessoas que carregam o sangue do Cordeiro. Existe uma cachoeira do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. O diabo não pode te tocar, meu querido. Ele não pode. Mas eu tenho medo. Eu vou falar, talvez você tenha medo porque você não reconhece quem você é. Você é rei e sacerdote. Oh meu Deus, eu ia chegar depois. Mas vamos lá. 1 Pedro 2, 9 a 10. Eu já vou voltar aqui no sacerdote aqui. Vós, porém, sois o quê? Pecador miserável. Na velha aliança, sim. Aqui Pedro está lembrando quem nós somos. Vós sois raça, sabe o que é? Eleita. Alguém te escolheu. Alguém olhou para você e diz, não importa se você é o que você é, eu te amo, ponto, acabou, e é eu que te escolho. A escolha não foi sua, não é você que escolhe Jesus, não é você que acha Jesus, é Jesus que te achou, é Ele que aponta o dedo para você. Não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi vocês. Eu aceito Jesus, não, é Ele que te aceita. Você só recebe de graça, porque salvação é favor imerecido, é graça sobre graça. Jesus, eu vim contar boas novas para você. Que se você está passando dias difíceis,
A Bíblia diz que existe um homem diante de Deus. Eu vou voltar aqui ao Evangelho. O primeiro, Mateus era rei. Qual que é o segundo? Marcos é o quê? Servo. Não tem genealogia? Não tem pedigree? É o boi. Por que o boi, pastor? O boi precisava... O boi na velha aliança, eu falei isso domingo passado. Eu vou contar para vocês aqui, já que vocês vieram e não vieram domingo passado, vou dar graça. Havia duas coisas que o boi era usado na velha aliança. Não era para churrasco e picanha. Você que gosta de um bom churrasco, se você vivesse no tempo de Moisés, você não ia criar um boi para dar uma boa picanha, para ter uma carninha. O boi era usado para duas utilidades. Primeiro era para arar a terra. O boi é um animal muito forte. Então eles usavam com arado, para arar a terra. Uma pessoa que tinha um boi, provavelmente ele prosperaria. Porque ele teria serviço, alguém que faria serviço para ele, plantaria, teria força do trabalho. Então ele criava boi e ele seria alguém muito abençoado. Porque aí não era qualquer um que tinha boi. A pessoa tinha que ter recurso financeiro. Mas a segunda coisa também diz que o boi ele servia para o arado, mas ele servia também para o altar, porque quem tinha muito dinheiro não ofertava uma pombinha, ofertava um boi, um touro, porque ele tinha muito dinheiro. E isso está dizendo de Jesus, como servo, aquele que veio aqui trabalhar pela nossa salvação, aquele que veio aqui pagar o preço, mas ele também finalizou os dias dele aonde? No altar, se entregando. Ele é o servo, que veio me servir. E ele veio me servir no quê, pastor? Na minha salvação. Então, servo. A segunda coisa, servo. O terceiro evangelho, qual que é? Cadê os bons de Bíblia aqui? Lucas. E Lucas, o que representa Lucas? É a face do quê? Filho do homem. Você vai ver Lucas falando muito sobre filho do homem. A genealogia começa onde? Em Adão. Para mostrar também que Jesus também descende da descendência de Adão, mas ele também é filho de Deus. Mas ele é o filho do homem. O filho do homem veio buscar e salvar o que você havia perdido. Você vai ver muito Lucas falando. Qual que é a imagem que nós vemos? O homem. O primeiro, Mateus, o rei, o leão. O segundo, o servo, o boi. O terceiro, o homem. Quando você vê a face desse ser que tem 4 faces, você vai ver o homem. Mas o quarto, aonde João começa? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito havia feito. João começa nas alturas, no sky, no azul. É a águia que voa acima de tudo, a águia que é os olhos que tudo vê, é o Espírito. Aleluia. Então os 4 evangelhos é para mostrar sobre Cristo, aquele que nos serve. Mas eu estava falando aqui que hoje você tem um sumo sacerdote. Aonde ele está? Diante de Deus, sentado. E o que ele faz? Intercede por nós. Eu falei isso domingo passado. Quando você chegar no céu, você pode estar um pouco desfamiliarizado. O que isso quer dizer? Eu contei para eles, quando você vai para Bangladesh, você vê um monte de gente diferente, cultura diferente, fala diferente, mas se você achar um brasileiro lá, o cara parece que te conhece há 1000 anos, ele te abraça, você não acredita, você fala a minha língua, você gosta das mesmas comidas, você fala a mesma coisa, porque é do mesmo tipo, é semelhante, é a mesma cultura, parece assim que o céu. Porque quando você chegar no céu, você vai ver anjos, você vai ver arcanjos, você vai ver querubins, mas você vai ver um lá, que é homem. E ele vai abrir os braços, quando você chegar, porque ele tem braços. Quem é esse? Quando João teve a revelação, João chorava muito. Quem é esse? Ele parecia um leão, mas ele parecia um cordeiro que foi morto, mas ele tinha outra face. E o anjo toca e diz: João, não chores mais, eis aí o cordeiro de Deus, eis aí o leão da tribo de Judá, aquele que morreu e comprou para o seu Deus um povo santo, escolhido, e os fez raça santa, povo separado de Deus. Então quando você chegar no céu, você vai ter alguém como você. É por isso que ele intercede por nós, porque Deus sendo Deus, ele sabe o que você passa aqui.
Não, Deus sendo homem. Deus nunca sofreu. Deus sendo Deus nunca sofre. Alguém para interceder por mim tem que ser alguém que padeceu como eu e você padecemos. Jesus, a Bíblia diz que Ele foi tudo, Ele foi tentado. Ele sofreu toda a rejeição, todo o sofrimento Jesus sofreu. Então hoje Ele pode nos representar diante de Deus. Pai, eu sei o que Ele está passando. Pai, eu sei que está sendo difícil. Pai, eu também tive sede. Pai, eu também me cansei. Pai, porque Deus sendo Deus não cansa. Deus sendo Deus não dorme. Mas sendo homem, Ele pode interceder por mim e por você. E eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que tem a oração mais forte e pensa assim, essa oração aqui é forte, né? Eu vou pedir para o fulaninho de tal, porque fulaninho de tal ora, e ele é tão ungido. E se eu te falar que você é rei e sacerdote, que você foi constituído um novo povo também? E se eu te falar que além da tua oração tem um que ora por você, intercede para você, que é Jesus, que está ao lado do Pai, intercedendo por você? Então não é a sua oração que é forte, na realidade é Ele que é forte, a oração dele, porque quem te representa diante de Deus não é você. Ele é o nosso representante. Se Ele venceu, todos vencemos. É Davi e Golias. Quem vence o gigante vence toda a guerra. O povo todo venceria. Jesus, quando pisa na cabeça de Satanás, quem está pisando na cabeça de Satanás? Eu e você. Por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Eu que vos dou o poder de pisar em serpentes e escorpiões. Você tem autoridade. Você é rei e sacerdote, povo santo, nação santa, povo escolhido por Deus para proclamar as grandezas do Senhor. Sabe o que eu vim aqui essa manhã? Proclamar as grandezas. Falar que Ele nos salvou. Falar que Ele nos redimiu. Falar que hoje nós não estamos só. Hoje existe um diante de Deus que intercede por nós. 24 horas Ele intercede por nós. Aleluia. Eu vou me comportar, irmãos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Oh, Jesus. Nação. Eu estou olhando para um povo santo. Ah, pastor, não estou vendo. Não, eu estou vendo. A Bíblia está dizendo. A Bíblia falou que você é. Ponto. E acabou. Quem sou eu para discutir? Se a Bíblia diz que você é santo. Aos santificados, aos lavados. Você não é um pecador perdoado, você é uma nova criatura. Santo. Pastor, o que é isso? A nova aliança. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não tinha aliança como os judeus, não era povo de Deus, agora, através do sangue do sacerdote, você pode se tornar aceito, filho amado diante de Deus. Ele é a nossa paz. Ele é rei de paz. Ele é rei de justiça. Diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus nunca vai te ver mais santo do que Ele te vê agora. Nossa, pastor, porque Ele não vê você. Paulo diz: nós nos revestimos de Cristo. De Cristo vos revestisse. Quando Deus olha para Ele vê o perfeito. Isso é graça. A base não sou eu, porque a aliança eterna, não é a base, não sou eu, é Deus Pai com Deus Filho fazendo uma aliança e me matando e colocando dentro de Cristo. Quando eu falo do Evangelho, eu não falo de um homem tentando ser salvo, eu falo de um homem que nasceu de novo e reinando em vida agora nessa vida. Quando eu falo do Evangelho, eu não falo de alguém que luta a vida toda para alcançar algo que já tem e não sabe que tem. Eu falo para você, assim como Cristo é, diga: eu sou. A Bíblia que diz. Você crê na Bíblia? Pastor, mas eu não me vejo. Segundo a carne você não vê.
Mas existe um espírito dentro de você que uniu ao Espírito de Deus. Você é casa, templo, morada de Deus, habitação de Deus no Espírito. Amém? Vamos lá. Mais 10 minutinhos, eu vou finalizar. O que a Bíblia diz de Melquisedeque, no verso 3, diz que ele é sem começo de dias, que ele é eterno, feito semelhante a Deus. Para comigo. Mas espera aí, quando você lê Mateus, você vai ver em Mateus que Jesus teve genealogia, sim ou não? Mas e quando você lê João? Você não vê genealogia, você vê que no princípio era ele. O que isso quer dizer? Que ele é o sacerdote eterno. Quando Abraão se encontra com Melquisedeque, reconhece que ele é o sacerdote eterno. Agora pensa comigo. Abraão, diga Abraão. Isaac. Jacó. Levi. O que é isso, pastor? Porque a lei só se constituiu sacerdote da linhagem de Levi, da casa de Arão. Nem todo, escuta irmão, quando você fala para um judeu que você é uma raça santa, que você é sacerdote, que você é rei, o judeu ele entra em parafuso. Você ficou louco? Como assim? Sacerdote, primeiro, eu não posso ser se eu não for da tribo de Levi. Segundo, da casa de Arão, porque segundo a lei de Moisés, somente poderia chegar diante de Deus, escuta, e representar o povo, quem fosse hebreu, filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó, filho de Levi, da casa de Arão. Você como ficou estreito o negócio? E da tribo de Levi só? E de Judá? Não. Aí eu te falo, Jesus é qual tribo de Levi? Uau, nós temos um problema aqui. Porque só podia chegar diante de Deus da tribo de Levi. Mas se eu te falar que Jesus... Então se a lei constituía sacerdote segundo a tribo de Levi, da casa de Arão, só podia agora entregar a oferta para quem fosse de Levi, da casa de Arão. Então nós temos um problema. Segundo a lei, Jesus não pode ser sacerdote. Segundo a lei de Moisés, não pode. É por isso que foi achado um defeito. O escritor dos Hebreus vai dizer que foi encontrado um defeito. Que defeito? Que a lei não pôde aperfeiçoar ninguém. A lei, o papel da lei é apontar todos os teus erros e as tuas falhas, é mostrar quão você está longe de Deus e quanto Deus é perfeito, porque pela lei ninguém se justifica diante de Deus, a não ser por Cristo Jesus. Então entenda uma coisa, se você olhar para a lei e aplicar lei na sua vida, no seu casamento, mas você tem que melhorar, você tem que fazer aquilo, isso tudo é lei, eu sei, você pode até tentar, mas Cristo não precisava ter vindo, morrido, ressuscitado e enviado o Espírito Santo para entrar dentro de você, para você morrer e deixar o Espírito Santo viver em você. Porque quem te muda não é lei. E às vezes nós chegamos nos púlpitos e ouvimos um monte de to-do list. Sabe o que muda uma pessoa? É entender que ele morreu e que ele não vive mais e Cristo vive nele. E o Espírito Santo agora vai manifestar o fruto do Espírito, o amor, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Não é fruto seu, não é fruto seu, é fruto do... Não tente ser bonzinho, você não consegue ser bonzinho na carne. Você só é bom porque você tem uma natureza divina dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Aleluia! O que é isso, pastor? Eu não sei. Hebreus 7, 4 a 10, vamos aqui, para finalizar, tenho mais 6 minutos. Considerai, pois, como era grande, esse a quem? Abraão pagou o dízimo, volta, por favor, tirado dos melhores despojos, próximo. Ora, o que dentre os filhos de Levi receberam
que foi através da casa de Levi. Tem mandamentos de recolher de acordo com a lei, ok. Os dízimos do povo, ou seja, dos meus irmãos, embora tenham descendido de Abraão. Próximo versículo. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou, o que tinha as promessas. Próximo versículo. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado. Próximo. Próximo versículo. Aliás, aqui são homens o quê? Está falando da tribo de Levi. São homens mortais. Os que recebem dízimo, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, próximo versículo, é, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa. Eu vou resumir isso aqui para você. Quando Abraão deu o dízimo, quem deu o dízimo? Levi. Porque Levi estava na semente dele. Você sabe que quando você dizima, Paulo diz que quando se a massa for santo, tudo vai ser santo? Quando você entrega, e eu não estou falando de dízimo aqui, irmãos, hein? A minha mensagem não é de dízimo. Mas quando você oferta a primeira parte ao Senhor, tudo o outro é consagrado ao Senhor. É reconhecimento de senhorio. Dízimo não é, tem que dar para a igreja. Você não dá para a igreja. Você reconhece o seu sumo sacerdote, porque você não entrega para a igreja, você entrega para Ele. E eu sou abençoado. Por que eu sou abençoado? Porque eu reconheço que Ele é maior na minha vida. Vamos lá? Porque aquele que ainda não tinha sido o quê? Gerado por seu pai. Quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, próximo versículo, vamos lá. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, não precisava ter mudado nada. Se o sacerdote levítico fosse bom, perfeito, não altera nada. Pois nele, baseado, o povo recebeu a lei. Ok? A lei veio ali. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Se o primeiro tivesse dado certo, por que levantar um outro? Até porque esse foi primeiro, Abraão foi primeiro. Vamos lá? Pois quando se muda o quê? Se muda o quê? Para aqui agora, presta atenção. Quando muda o sacerdote, muda o quê? A lei veio através de quem? Moisés. Mas Jesus não se qualifica através da lei de Moisés. Ele não é da tribo de Levi. Então, se você vive pela lei, você está com um problema com o livro de Hebreus. Porque é justamente o que Paulo está querendo dizer. Se muda o sacerdote, muda a lei. Qual é a lei que nós vivemos hoje? Do Espírito de vida. A lei do Espírito de vida te libertou da maldição da lei. A lei do pecado. A lei só mostra o quão pecador você é. Mas quando você olha para Jesus, você só mostra o quão amado você é por Ele. Sabe o que transforma uma pessoa? Não é mostrar o quão ruim ela é mostrar o quanto Deus nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer o Senhor. E quem o Senhor é? Ele é o meu sumo sacerdote. Então, pastor, você não vive pela lei? De jeito nenhum. Por que, pastor? A lei de Moisés? Temos um problema aqui. Pois quando se muda o quê? Necessariamente a mudança de lei. Próximo versículo. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, que é a tribo de Judá, da qual ninguém prestou serviço no altar. Próximo. Pois é evidente que nosso Senhor procede de tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Próximo. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque. Se levantou outro. Jesus é segunda a ordem de
Melquisedeque. Próximo versículo, vamos lá. Constituído não conforme a lei do quê? De mandamentos. O que foi a lei de mandamentos? A lei de Moisés. E diz assim, a Bíblia está dizendo, lei de mandamentos carnais ainda. Mas segundo o poder, o teu sumo sacerdote, ele tem um poder de uma vida indestrutível. Porque se achou defeito na primeira aliança, porque os homens eram imperfeitos. Levi, a sua casa não era perfeita. Então o que acontece? É necessário que haveria de vir um que mudaria tudo, que mudaria a história, um que viria pagar o preço dos nossos pecados, que ia haver o sacrifício. Ele era o Cordeiro de Deus que foi oferecido, mas ele também, ele é o leão, mas ele também ele é o homem, mas ele também era aquele boi que veio nos servir como homem aqui na terra, mas ele também é ele é o Filho de Deus, e hoje ele é o nosso sacerdote, e ele intercede por nós. Eu quero que você coloque de pé nessa manhã aqui. Aleluia. O que isso quer dizer, pastor? Isso prova que o sacerdote levítico é inferior ao sacerdote de Melquisedeque. O que quer dizer, pastor? Jesus disse certa vez em João 8,54, respondeu Jesus, em verdade vos digo, que antes de Abraão, eu sou. O que isso quer dizer, pastor? Isso dá maior problema. Está diante dos fariseus, diante dos religiosos. Jesus olha para ele e fala assim, você está achando que eu sou menor? Antes de Abraão, que deu o dízimo, que você estava também na semente de Abraão, antes de você, antes de Abraão, eu sou. E eu sou, querido, eu sou. Quando Moisés chega no deserto e fala, eu não sei falar, diga que o eu sou. Quem que é o eu sou? Ele é Jesus. Ele é o meu sumo sacerdote. Sabe o que eu vim nessa manhã aqui dizer para você? Para você não temer, para você não se preocupar, porque diante de Deus, você tem alguém que está intercedendo por você. E tem outra coisa, diante de Deus, você não tem como ser mais aceitável do que você é hoje. Porque o que te faz aceitável não é o que você faz, porque o que te salvou não foi o que você fez, foi o que Cristo fez. A obra é de Cristo, é uma obra consumada. Ele é o autor e ele é o consumador. Qual que é o meu trabalho? Permanecer nele. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pede tudo, pede tudo, e ele vai dar tudo para você. Por que ele vai dar tudo? Porque o diabo tenta roubar a palavra todos os dias. Você é um pecador miserável. Não, eu sou um filho amado, eu sou nação santa, eu sou povo escolhido, eu tenho alguém intercedendo por mim diante de Deus. Posso estar passando luta, posso estar passando dificuldade, mas eu não estou sozinho não. Por quê? Porque diante de Deus não é anjo, tem um homem, e esse homem, quando eu sofro, ele sabe o que eu estou passando, ele intercede por nós, porque ele também foi homem, e como homem, ele pode dizer, Pai, perdoa ele também, porque eles não sabem o que fazem. Sabe que o sangue de Jesus clama por perdão. Antes de morrer, ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O sangue de Caim, o sangue de Abel clama por justiça. O sangue de Jesus clama por salvação e aceitação. Você não é aceito por você, você é aceito por Ele. E nesse momento eu quero que você adore a Ele, porque não tem nada que você possa fazer a não ser reconhecer essa grande salvação, reconhecer que você está hoje assentado junto com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e que se você ora, o Filho também ora e intercede por você. Se você pede, você tem um sumo sacerdote também que é homem, Cristo, que intercede por você. E se Ele ouve a oração do Filho, Ele ouve a sua oração. Muito pode a oração do justo. Oh Espírito Santo, Jesus, nessa manhã
Eu vim aqui glorificar o teu nome. Eu vim dizer que o Senhor é maior do que Moisés, o Senhor é maior do que Abraão, o Senhor é maior do que anjos, o Senhor é maior do que a lei. Tudo se resume nele, tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu sou teu, Pai querido. Esse povo abençoado é teu, esse povo que é raça eleita, povo escolhido, nação santa, povo adquirido pelo preço de sangue. Esse povo é do Senhor, Pai querido, e foram chamados para proclamar as boas novas do Evangelho. Teu nome Declara isso. é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra ser. Yes! Ele é santo! O teu povo canta. Cadê o povo de Deus? Santo, sim ao Rei Yes! dos Reis. Santo, tu sempre serás. Ele vive eternamente. Ele vive eternamente. Ele é santo para sempre. Santo, santo. Os 24 anciões dizem que ele é santo. Todos os anjos dizem que ele é santo. A igreja diz que ele é santo. Teu nome é o maior. Exalte o nome dele. Teu nome Exalte. é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Santo. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Foi porque o Senhor nos amou primeiro. Oh! Santo, 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 santo. Ele é santo. Santo, santo. Santo pra sempre.
Se você entrou aqui nessa manhã, você está sem paz, Ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz, Rei de Salém, Rei de paz. Se você se sente condenado, Ele é Rei da justiça. A justiça é Cristo, que foi entregue por você. Eu não sei se você entrou aqui e nunca reconheceu Jesus. Você não aceita, é Ele que te aceita, é Ele que te escolhe. É você que está perdido, é eu que estava perdido. Mas um dia Ele apontou para mim e disse: você é meu. E eu só abri meus braços e falei: Senhor, eu te aceito, porque o Senhor me aceitou primeiro. Eu recebo. Eu não sei se nós estamos numa reunião de filhos, ou se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida, porque Jesus já entregou a vida dele no Calvário um dia. De braços abertos Ele está dizendo: eu te amo, e eu morri por você e pelos teus pecados. Eu não sei, mas talvez esteja alguém aqui que precisa levantar suas mãos e dizer: Senhor, eu te aceito. Talvez se você nunca levantou suas mãos, você pode nessa manhã levantar suas mãos e dizer: eu quero o Senhor, eu quero receber esse presente, essa salvação. Talvez você está sem paz, Ele é a paz. Ele é a paz. Não tem como ter paz nesse mundo, porque Ele é o príncipe da paz. Se todos somos filhos, se você está passando por um momento difícil, eu quero que você coloque a mão no seu coração aqui agora. Eu quero orar por você, não tem como chamar você aqui à frente, mas a paz que excede todo o entendimento vai guardar o teu coração e a tua mente. Talvez você está tendo ataque do diabo na sua mente. Talvez o diabo tenha tentado te acusar, te condenar com um monte de coisa. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu quero falar para você, você tem que se entregar só ao Senhor e dizer: Senhor, eu sou teu. Eu quero conhecer o teu amor cada dia mais, porque nisso consiste o amor de Deus. Não em que eu tenho amado Ele, mas que Ele me amou primeiro. O primeiro amor não é meu, o primeiro amor é dEle. Tem gente que fala: o primeiro mandamento é amar ao Senhor. Eu quero falar que Ele me amou primeiro, porque João vai falar: nós só o amamos porque Ele primeiro nos amou. E só ama a Deus quem sabe o tanto que é amado, o tanto que foi perdoado, porque quem foi perdoado muito ama. Eu quero que você agora coloque a mão no seu coração. Eu quero declarar que o Espírito Santo vai te tocar onde você está aqui agora. Pai, eu declaro agora, Pai, nesse ambiente onde tem um coração aflito, onde tem um coração, Pai querido, com grandes expectativas, que muitas vezes não está sendo, Senhor, correspondida ou frustrada, ou muitas acusações do diabo na sua mente, dizendo para você: você não é ninguém, você não é nada. Mas eu venho aqui da parte de Deus para te dizer: você é um povo santo, você é uma geração eleita, você é um sacerdote e rei. Você foi escolhido por Deus para grandeza, para coisa grande. Não deixe o diabo te parar, não deixe a acusação do inimigo. Pai, eu oro aqui agora, toda a mente agora seja levado cativo à obediência de Cristo agora. Todos os argumentos, tudo que vem tentando tirar a verdade do Evangelho agora, eu repreendo no nome de Jesus. E eu declaro aqui agora, pelo poder do nome de Jesus, a verdade do Evangelho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu declaro agora: cativeiros sejam quebrados do medo, cativeiros da ansiedade sejam quebrados agora. Depressão, eu te repreendo agora, porque o príncipe da paz, o rei da paz, Shalom, Shalom, Jesus, príncipe da paz. Eu declaro agora paz que excede todo entendimento agora. Guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para Ele. Eu sinto o Espírito Santo tocando em vidas aqui, tirando a ansiedade, tirando o medo. Você é amado e você é amada diante de Deus, escolhido para as boas novas. Aleluia! Glória a Deus! Você pode dar uma salva de palmas para Ele, o teu sacerdote. Ele vive para sempre. Aleluia! Glória a Deus!
Cadê aquele povo lindo?